Glória a Deus. Bênção. Nós vamos ouvir o pastor Júnior nessa noite. E eu não me responsabilizo. Amém? Glória a Deus. O Júnior é o meu irmão mais novo. Não parece, mas é. Glória a Deus. Vem cá, Júnior. Glória a Deus. Irmão, o Júnior pregar na conferência é quase um milagre. Porque todo ano a gente põe ele para pregar. Ele diz, não, bota outro que eu não quero pregar não. E esse ano quando eu liguei, eu disse, Júnior, você vai pregar? Não, tá bom, então eu vou pregar. O Júnior, ele coordena o trabalho do Nordeste, uma base da Missão Nordeste, lá no Nordeste, que já se expandiu para a Europa e esperando os próximos passos do Senhor. Amém, Júnior? Te amo, nego. Aleluia. Boa noite. Graça, paz, amém. Vocês estão bem, gente? Aleluia. Tempo precioso esse que o nosso Deus e Pai está proporcionando para a gente. Como o Luiz falou, faz tempo que eu não falo aqui em casa. Nos últimos anos, nós temos buscado cooperar na missão que Deus tem estabelecido na terra. E há 5 anos e meio nos mudamos para o sertão nordestino. E esses últimos anos não estamos mais morando aqui em Itajaí. As últimas 2 convenções do Mevan, mesmo sendo escalado, eu falei, Luiz, coloca outro. Mas dessa vez o Luiz ligou, não deu tempo de dizer. Eu não participaria. Mas é uma honra poder falar do Evangelho. É uma honra poder compartilhar daquilo que o nosso Pai está construindo e edificando. E há um misto de sentimentos dentro de mim nesses dias. Eu estou me organizando aqui em cima. Há um misto de sentimentos dentro de mim nesses dias. E mais do que pregar uma palavra, eu quero compartilhar das impressões que a gente tem sobre o nosso espírito a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Essa conferência na quarta-feira, o texto de abertura que o Luiz usou foi 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nesse mesmo dia, o pastor Juscelio, ele ministrou e o que antecedeu a sua ministração foi a oração da pastora Luciana, a sua esposa, e a pastora Luciana orou proclamando 2 Crônicas, capítulo 7, e versículo 14, versículo conhecido por nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu olharei do céu e sararei a sua terra. Luiz compartilhou na quarta-feira, enquanto abria esse encontro, falando a respeito desse sentimento, que seriam dias de arrependimento, de quebrantamento. Do conhecimento nosso nas Escrituras, que 2 Crônicas capítulo 7 é a consagração da casa do Senhor, que Salomão mata seus milhares de sacrifícios, e Deus vem sobre aquele ambiente. Deus ele enche a casa com a sua presença, ao ponto dos sacerdotes daquele dia não conseguirem exercer o seu serviço, o seu ofício, porque a casa estava cheia da glória de Deus. Depois de oferecer seus sacrifícios e despedir o povo para suas casas, à noite, Deus vem conversar com Salomão. E ele vai dizer que tudo que Salomão intentou fazer na casa de Deus e na sua própria casa, Deus prosperou, e Deus permitiu, e Deus concedeu,
porque Ele escolheu aquele lugar para chamar de sua casa, aquele povo para chamar de seu povo. Mas ele vai dizer: Salomão, se em algum momento eu reter as chuvas, eu cerrar os céus e segurar as chuvas, eu enviar os gafanhotos para consumirem as plantações, saiba que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu olharei e ouvirei do céu. O que eu quero dizer? Que se a abertura desse encontro, ela aponta para esse lugar, me parece que Deus quer nos instruir a respeito de algumas coisas. Me parece que o Senhor está querendo comunicar com a gente algumas coisas. A narrativa bíblica, a história das Escrituras, é Deus buscando para si um povo para chamar de seu, uma família para chamar de sua, e uma casa para chamar de minha casa. Essa é a narrativa das Escrituras. É o Deus buscando um lugar para se relacionar com o homem, um lugar para Ele comunicar quem Ele é. Mas dentro de toda a narrativa bíblica, nós vamos perceber que em alguns momentos a gente pode tratar às vezes como ira de Deus, juízo de Deus, mas sempre nesses determinados momentos é Deus querendo reposicionar o seu povo. Isaías vai dizer que quando o juízo de Deus está na terra, os habitantes do mundo aprendem o que é justiça. Sempre que alguma coisa está em desordem, e nós olhamos e falamos: Deus está julgando a terra. É Deus querendo nos ensinar justiça. O juízo de Deus ensina justiça. Justiça é Deus dando a nós o lugar que é nosso, o lugar que nós precisamos estar, que Ele nos estabeleceu para estar. Por que eu estou falando disso? Porque é notório, é uma verdade, que a terra está colapsando e os seus habitantes também estão colapsando. E Deus está mais uma vez chamando a gente como igreja para se posicionar entre o alpendre e o altar e dizer: poupa o teu povo. Eu não sei em que situação você se encontra, qual é a circunstância da sua realidade nesses dias, mas é uma boa oportunidade para você olhar para o céu e dizer: Senhor, Senhor, perdoa-nos pelas nossas mazelas, perdoa-nos pelos nossos pecados. Esses são dias de uma convocação do Espírito. Eu queria que você abrisse as Escrituras comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Entenda uma coisa: Deus é um Deus de encontros. A história da Bíblia é Deus promovendo encontros entre Ele e o homem que Ele criou para se relacionar. E sempre que os encontros com o homem acontecem, nós vamos ver a realidade do céu invadindo a realidade da terra, e ambientes sendo transformados. Repita comigo: Deus é um Deus de encontros.
Deus é um Deus de ordem. Em toda a Escritura nós vamos ver Deus trabalhando para instruir o seu povo, para que as coisas fiquem na ordem dele. Já percebeu que todas as vezes que Deus buscou para si um lugar para habitar, uma casa para morar, Ele determinou a planta da casa, o modelo da casa, as medidas da casa e o material utilizado para a construção da casa. Porque as coisas de Deus são feitas do jeito de Deus. Deus é um Deus de ordem. Repete comigo: Deus é um Deus de ordem. E me parece que a gente está querendo ordenar as coisas nos nossos dias. E Deus também é um Deus de instrução. Agora, sabe que há um sentimento no meu espírito, e parece que é perceptível também nos nossos dias. Que os encontros com Deus deixaram de ser a nossa prioridade. Que a ordem de Deus, ou na ordem de Deus, nós temos feito pouco caso. E que a instrução de Deus, nós temos diluído, para que ela possa se adequar às nossas necessidades. Mas nós precisamos partir de um ponto que Deus não altera a sua palavra, a nossa vida. Somos nós que mudamos a nossa vida e nos condicionamos à sua palavra. Porque a história bíblica que revela o Evangelho, que é a pessoa de Jesus, que segundo Paulo é o poder de Deus, que é o que sustenta a nossa estrutura de vida. A história bíblica que traz todas essas revelações, ela tem como propósito esse movimento com Ele, esse encontro com Ele. A minha percepção é que Deus quer organizar a gente. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho não é Deus mudando a minha história. É eu abandonando a minha história e entrando na história que Ele está escrevendo. Ele está, me parece, nesses dias, querendo ordenar todas as coisas. Faz sentido para você? Amém. Aleluia. Eu pedi para abrir Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante, vai dizer assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, a Galiléia dos gentios. Versículo 16: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados nas regiões à sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17: desde então começou Yeshua, Jesus, a pregar e a dizer: arrependei-vos. Começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, no mesmo Evangelho de Mateus, vai lá para o último capítulo, capítulo 28. Aleluia.
Versículo 7 em diante. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou. Já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós. Ele vai para onde? Para Galiléia. Ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. E saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Versículo 10. Então Jesus disse: não temais. Ide dizer aos meus irmãos que vão para Galiléia. E lá, ide dizer aos meus irmãos, vão para Galiléia, lá me verão. Pula para o versículo 16. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Uau! Pai, em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, nós nos submetemos a tua boa vontade, vontade essa que tu estabeleceu para nós andarmos sobre elas, nessa noite, nesse lugar. Nós nos sujeitamos, Pai, aquilo que o teu coração anseia para esse tempo, para o dia chamado hoje, para o tempo chamado agora. Espírito Santo, vem sobre esse lugar, enche a casa com a sua presença. Nós declaramos, e se ouça no céu, e se saiba na terra: não há ninguém semelhante ao nosso Deus, nem nos céus e nem na terra. Tu és o único digno de receber toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor. Sim, Senhor, nós declaramos: sem você nada nós podemos fazer. Por isso a nossa oração nessa noite sobre esses dias: não do nosso jeito, do teu jeito, não segundo aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas segundo o que está escrito, segundo a tua palavra. Sim, Espírito, a casa é sua, o lugar é seu, a família é sua, o povo é teu. Seja o teu nome invocado nesse lugar, exaltado nesse lugar. Santo, 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 Santo. Aleluia, aleluia. Santo, 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 Santo. O Senhor é santo. Vamos juntos, com toda a nossa força, com toda a nossa força. Vamos
é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Santo. Toma o teu lugar. Os dois textos que nós acabamos de ler, tanto em Mateus capítulo 4 quanto em Mateus capítulo 28, eles trazem para a gente uma instrução pedagógica de ensino. Porque o início do ministério, do serviço de Jesus como homem na terra, foi na Galileia. Quando ele ficou sabendo que João estava preso, ele deixa Nazaré, ele vai para Galileia, para Cafarnaum, e ali ele se reúne com seus primeiros apóstolos, seus primeiros discípulos. Seus primeiros milagres são na Galileia. Naqueles dias, tinha um homem famoso, conhecido, chamado João Batista, que aterrorizava Israel. Era um terror para os reis. Era um terror para os sacerdotes do templo, para o sumo sacerdote, porque ele estava batizando no Jordão e pregando um arrependimento, trazendo uma nova realidade para um novo tempo, preparando o caminho daquele que viria. Porque Deus é um Deus de encontro, Deus é um Deus de ordem, e Deus é um Deus de instrução. A fama de João percorria aqueles dias, aterrorizava, principalmente os religiosos. Aí Jesus aparece, um rabino, um homem simples, na Galileia, sem expressão, não é muito conhecido, não tem Instagram, ele não ganha like nas postagens dele. Ele é alguém desconhecido. Mas aí ele começa pela Galileia a se reunir e a proclamar uma mensagem do reino de Deus. Aí a sua fama começa a se espalhar. E a Galileia das nações, ou a Galileia dos gentios, ela é o lugar do início do ministério de Yeshua. Tudo começa ali. Pescadores, alguns homens desconhecidos, homens sem expressão. Aí nós conhecemos a história. Eles trilham um caminho durante algum tempo. Jesus opera maravilhas, milagre. João morre, né? A sua fama agora ele começa a ficar famoso. Porque no final do capítulo 4 que a gente leu, aí a fama dele já é internacional. Ele é conhecido na Síria, ele é conhecido nas nações. Aí Jesus agora está no cenário. E depois de cumprir o seu ministério, seu serviço, suas obrigações, Jesus é entregue para ser morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita. E depois de ressurreto, ele se encontra com alguns e diz assim: preciso mandar um recado. Avisa os meus irmãos. Eu vou encontrar eles lá na Galileia, onde tudo começou. No início de tudo. Ele se apresenta, seus discípulos se reúnem.
Vamos voltar, nós precisamos voltar a um lugar. Tem um lugar que nós precisamos retornar. Por quê? Porque só nós vamos conhecer Ele ressurreto se nós voltarmos lá no início de tudo. Aí, meu irmão, eles entram em comum acordo e vamos para Galileia. Porque até agora nós conhecíamos a sombra da realidade do céu. Agora parece que Ele ressuscitou. Tem algumas mulheres que visitaram o túmulo. É uma verdade absoluta. Nós queremos vê-lo agora com o corpo glorificado. Vamos para Galileia. Aí Jesus se apresenta. Não mais um simples rabino juntando alguns discípulos. Quem se apresenta agora é o Rei do Universo. Segundo Colossenses 1,15, o homem que tem a imagem do Deus invisível, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas e tudo que foi criado só existe e subsiste por causa da sua palavra. Agora não é só o simples rabino, agora é o Rei do Universo, Yeshua, o Cristo. Eu não sei como foi a apresentação, não sei se ele disse: paz, meus irmãos, vocês estão bem? Eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Agora tem uma coisa: eu dou autoridade para vocês. Vão, se expandam, avancem, vão às nações, batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Júlio, tem outra coisa, vocês não estão só, tá? Eu vou estar junto todos os dias até a consumação do século. Por que eu li esse texto? E o que eu quero dizer? Vocês sabem que eu sou assim, né? Então, é muito esforço para mim me enquadrar em algumas coisas. Eu não me esforço. Uma hora eu consigo, quem sabe, se Deus me der graça. Por que eu li esse texto? Porque esse texto me remete a uma coisa, talvez com a realidade dos nossos dias e do nosso tempo. Nós precisamos voltar ao início, aonde tudo começou. Porque a nossa tendência como igreja é, à medida que a gente cresce, se desenvolve e expande, a gente se distancia da onde foram lançados os primeiros fundamentos e o início de tudo. Meus irmãos, voltem para Galileia e lá vocês me verão. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está voltando ao lugar onde tudo iniciou, onde eram homens simples, pescadores, desconcertados, sem expressão, sem nome, imorais, drogados, viciados, ladrões, enganadores, mentirosos, e não tinha nada que pudesse atrair a presença de Deus. Mas foi com esses homens que ele disse: eu quero fazer uma aliança, eu tenho um negócio com vocês, nós temos uma parada aí que vai ser violenta, nós temos um campo para avançar, nações para conquistar. Me ajuda, Jesus. Há um grito aqui dentro esses dias: voltem para Galileia, porque lá verão a Deus. Voltem ao início de tudo. Escute, esse lugar é um centro de eventos. Isso aqui é um palco. Aqui se faz show todos os meses, talvez. É um palco. Nesses dias nós transformamos esse palco num altar.
Foi ou não foi? Enquanto a igreja estiver reunida aqui dentro, isso aqui não é palco. Isso aqui é o altar do Senhor. Agora escute. Nós temos a tendência, ou talvez nós estamos fazendo isso. Nós temos o poder de transformar o palco no altar, mas nós estamos correndo muito risco esses dias de transformar o altar no palco. E Jesus está chamando a gente de volta. Querem uma revelação minha? Querem me ver ressurreto? Voltem ao início de tudo. Jesus está dizendo: vocês não eram nada, cara. Vocês eram um bando de perdido. Estavam jogados numa poça de sangue. Eu encontrei vocês mortos. Jesus foi dizer para os seus discípulos: eu estou constituindo vocês agora apóstolos. Vocês vão ser meu representante. Nos próximos 40 dias nós vamos ter uma comissão aqui, uma assembleia solene. Eu vou compartilhar as escrituras com vocês. Eu vou ensinar sobre o reino. Mas eu vou. E vocês vão ficar aqui. Eu vou mandar o meu espírito. Vocês vão dar continuidade à obra. Mas ele estava fazendo eles lembrar, pastor Djalma, quem eles eram. Pedro, pescava nada, Pedro. Endividado, problemático, cheio de defeito. E eu te chamei pelo nome. Me perdoe quando eu falo para cá, é porque quem é do Mevan me entende. Eu não prego na minha casa para fora, eu prego para dentro, para nós. E se o Luiz me autorizar, eu preciso de autorização. Se o Luiz me autorizar, eu vou liberar uma palavra aqui, porque eu sou um homem sujeito à ordem. Eu não faço nada sem autorização. Eu sou sujeito à autoridade. Eu vou dar um grito aqui, porque tem um grito aqui dentro dizendo uma coisa: Mevan, volta pro início de tudo, lá no começo. Interpretem como quiser. Voltem ao início de tudo. Vocês não foram dados para promover festa para os outros. Vocês foram chamados para viver na minha mesa dos meus amigos, sentado debaixo das minhas ordens. Jesus está chamando nós. Mas nós não estamos tão longe assim. Eu não sei, irmão. Eu só sou alguém que fala do que sente, o que vê. E cada um julgue. Só não me julga para você não entrar em pecado. O que eu falo é para ser julgado. Se você me julgar, você vai ter um problema. É com Deus, não é comigo não tem problema. Mas o que eu falo é para ser julgado. Luiz falou hoje aqui na oferta: nós nunca precisamos pedir nada. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre nos sustentou. Mas eu vou me soltar aqui hoje. Deixa eu falar. Eu vou falar. Escute. Teve um tempo que nós andávamos com os pobres e nós éramos ricos. Deus colocou muitas pessoas bem-sucedidas no que fazem para a glória dele no nosso meio. Mas a nossa confiança é no mesmo Deus que mandava o pote de margarina, que pagava a conta de luz da igreja no final do mês quando não tinha. Porque Deus não nos chamou para ser mais um em meio aos dias que nós estamos vivendo, mas para ser uma voz que ouve e obedece e comunica. Era para ir por outro caminho, Jesus. Voltar à origem é voltar ao que nós somos. É lembrar quem nos resgatou. O Senhor é bom, e as suas misericórdias, elas duram para sempre. O Senhor é bom, e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Provérbios 31, 8 e 9. Base da estrutura de ordem de Deus sobre a nossa vida.
erga a voz. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Erga a voz e julgue com justiça a causa do pobre e do necessitado. Erga a voz. A nossa estrutura sempre foi ser voz para quem não tem, ser direção para quem não tem, ser recurso para quem não tem. Porque evangelho não é sobre reter, multiplicar, agregar. Evangelho é sobre compartilhar, é multiplicar. Xandarabasheri andarás. Deus é um Deus de encontros. Todo encontro de Deus com a realidade do céu se encontrando com a realidade da terra sempre provocou transformações. Eu acho, Vilela, que esses dias o Senhor está encontrando com a gente. Não é sobre o quão nós vamos expandir, o problema não é ser grande, é não perder as características da origem. Sim. Missões evangelísticas. Vinde, amados meus. É a casa dos excluídos, é a casa dos endividados, é a casa dos que não deram certo. A ordem de Jesus da Galileia, ele ressurreto, se apresentando agora como o rei do universo, foi: vão, porque evangelho é ir. Anunciem a boa notícia da salvação. Vão às nações. As nações nos esperam. O mundo está clamando e colapsando. E nós precisamos entender nesses dias a finalidade da igreja e o propósito da igreja. Qual é a finalidade da igreja? Você sabe por que a igreja existe? Segundo Efésios 1, 22, 23, Colossenses 1, 18, vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja, o seu corpo. E a igreja foi dada como corpo de Cristo com uma finalidade: cooperar na missão de Deus sobre a terra. Qual é a missão de Deus sobre a terra? Revelar o seu Filho, para que o mundo possa ser salvo por ele. Nós não somos igreja para nós mesmos. A finalidade da nossa existência como corpo de Cristo é a revelação do Messias para a salvação da humanidade. Por isso que em Atos 1, na descida do Espírito Santo, Jesus instruindo os seus discípulos antes de ascender aos céus, anunciando a vinda do Espírito, que vinha habilitar e capacitar aqueles que iam dar início ao processo de nascimento da igreja. Ele disse: e vocês serão cheios. Cheios para quê? Para serem testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. A finalidade da igreja, Júnior, é revelar Cristo, para que o mundo possa ser salvo. Essa é a finalidade da existência da igreja. E qual é o propósito da igreja? É se tornar o homem coletivo, o corpo do Cristo, onde ele é o governo e o cabeça. Mas sabe o que acontece? Abre uma parênteses aqui, só para a gente meditar. Às vezes nós estamos mais preocupados com os lugares que nós vamos sentar do que com o propósito que nós fomos chamados para ser. Vocês lembram de 1 Coríntios, capítulo 3? Coríntios, uma igreja cheia de dificuldades, problemas naquela igreja. Tinha ou não tinha? Paulo recebeu o relatório da igreja, não era legal.
Não estava bom as coisas. Aí Paulo, ele começa escrevendo, dizendo: olha, na verdade, eu gostaria de tratar vocês com algo sólido. Mas eu não posso, eu tenho que dar leite. Por quê? Porque no meio de vocês ainda há dissensões, divisões, invejas, contendas. Porque um diz: eu sou de Paulo. O outro diz: eu sou de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão só o meio pelo qual Deus se fez conhecido a vocês. Um planta, o outro rega, mas o crescimento, quem dá é Cristo. Versículo 11 do capítulo 3 vai dizer: não se pode, ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, Cristo Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Paulo quer aprofundar a conversa. Ele quer trazer uma revelação mais profunda de reino, de propósito eterno. Ele quer comissionar a igreja de Corinto para um avanço mais produtivo e exato. Mas ele diz: ainda não posso. Eu queria aprofundar a conversa, mas não dá. Não dá porque vocês ainda discutem entre vocês. Porque vocês ainda se dividem entre vocês. Vocês ainda brigam entre vocês. Vocês ainda disputam a quem vocês pertencem. Qual é o método que dá certo? Qual é o mecanismo que eu vou aplicar agora que vai funcionar melhor? Aleluia. Você está me entendendo? Me parece que Jesus quer aprofundar a conversa com a gente. Ele quer levar a gente para outro nível de revelação e de conhecimento a respeito dele, mas não dá. Por quê? Porque a gente ainda é muito terreno. A gente ainda está disputando quem tem a melhor performance. Quem tem o melhor método. A gente ainda se divide, mas o propósito da igreja é ser um corpo, um homem coletivo. A gente tem dificuldade nessas coisas. Nós temos problema em perder para que outros possam viver. É um ditado popular aqui de Itajaí: farinha pouca, meu pirão primeiro. Você me entende? Finalidade, propósito. Agora, por que eu estou falando isso? Deixa eu ver meu horário aqui. Acelerar. Por que eu estou falando isso? Porque esse livro é um livro de instruções. Nós vamos ver homens no seu tempo e nos seus dias sempre preocupado em instruir o povo de Deus. E a instrução de Deus, ela tem como finalidade nos manter no propósito dele. Ela tem como finalidade nos guardar do pecado, nos tirar das mazelas. Sabe qual foi as últimas instruções de Moisés? O profeta, segundo a Escritura, instrui que Deus falava face a face, que não pôde entrar no lugar da promessa, que não pôde acessar a terra de Canaã, pôde ver de longe. Quando Deus manda ele subir no monte de Abarim, diante de Jericó, contempla toda a terra, né? Olha ela e morre lá, porque você não vai poder entrar. Porque um tempo atrás ele não tinha santificado o Senhor lá nas águas de Meribá, lá em Números 20. Sabe qual foi o último trabalho de um profeta como Moisés? Está no livro de Deuteronômio, o 5º livro do nosso Pentateuco, o 5º livro da Torá judaica.
que no contexto judaico, Deuteronômio é Devarim, porque cada nome de cada livro da Torá está constituído, ele está inserido no primeiro capítulo, no primeiro versículo, na primeira frase. E Devarim é palavras. E Deuteronômio 1:1 vai dizer: essas são as palavras de Moisés. As últimas instruções, as últimas palavras de Moisés foi para quê? Foi para revisar toda a lei que Deus tinha dado para o povo judeu enquanto peregrinou com eles pelo deserto dos 40 anos. Eles saíram do Egito como escravos. No deserto, Deus pediu uma casa para ele morar no meio do seu povo. Deus constituiu uma legislação, um conjunto de leis para que eles pudessem viver, obedecer e se relacionar com ele. E Moisés, sabendo que não iria entrar em Canaã, sabendo que os seus dias estavam terminando, Moisés está indo embora. Qual é a preocupação de Moisés? Instruir o povo. Porque Deuteronômio não é sobre uma nova lei que Deus está estabelecendo sobre o povo judeu. Ele está revisando toda a lei que Deus já tinha dado para o povo. Ele está fazendo eles lembrarem de todo o caminho que eles trilharam até ali. E no versículo 8 é capítulo 8 é um capítulo violento. Porque ele vai dizer: durante todos esses 40 anos que vocês tiveram no deserto, o Senhor vosso Deus humilhou vocês. Mas ele tinha um propósito: conhecer o que tinha no coração de vocês, para ver se vocês iam obedecer a sua palavra, a sua ordem ou não, para ver se vocês iam cumprir com as obrigações de vocês ou não. As últimas palavras do profeta Moisés foi a preocupação de instruir o povo, dizendo: quando vocês entrarem em Canaã, vocês têm um compromisso com Deus, um conjunto de leis para viver. Vocês têm uma ordem para cumprir, um caminho para trilhar. E esse caminho é feito de bênçãos e de maldição. Todas as vezes que vocês obedecerem, vocês vão continuar recebendo as bênçãos de Deus. Mas todas as vezes que vocês desobedecerem, vai recair sobre vocês a maldição. Isso é lá em Moisés. Eu penso que esses dias são dias de instrução. Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus também tem os seus homens de instrução. E aquele que foi chamado do apóstolo dos gentios, com as últimas palavras, que são a sua última carta, é uma instrução, ou são instruções para um filho que ele gerou nas suas entranhas. Porque assim são os pais responsáveis. Ele escreve a sua segunda carta, Paulo, a Timóteo, suas últimas palavras, e ela é carregada de instruções para um filho que vai dar continuidade ao ministério. E ele traz tudo de novo aonde? A origem, ao início. Lembra-te, Timóteo, aquilo que de mim tu ouviu e em mim tu viu, isso vive. No capítulo 4 ele dá um comissionamento diante de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de vir no seu reino para julgar vivos e mortos. Timóteo, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo, porque vai chegar um tempo que não suportarão essa doutrina. Aleluia! E por causa dos comichões dos seus ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, segundo o comichões dos seus ouvidos. As últimas palavras de Paulo, elas estão
direcionadas a um filho, como uma palavra de instrução. O Deus de ordem, o Deus de encontros, o Deus de instrução, fazendo Paulo trazer para Timóteo, guardar na sua lembrança seus ensinos, sua palavra, os fundamentos da fé. Ele vai falar de um tal homem chamado Demas, que amando o presente século, abandonou a jornada, deixou de cooperar na obra que ele fazia parte. Há uma sedução nos nossos dias. Há um ambiente sedutor na nossa geração. E muitos corremos o risco de nos tornar como Demas. Por causa do presente século, sermos seduzidos e não olharmos para as Escrituras como elas nos ensinam. Mas eu tenho uma esperança. Ah, como eu tenho uma esperança. A minha esperança é Jesus abrindo as Escrituras para a gente esse tempo, fazendo nos lembrar a finalidade da nossa existência, o propósito da nossa vida, e nos fazendo voltar para o lugar que nós precisamos permanecer. Eu confesso para você o meu pecado. Em alguns momentos eu também perco a esperança. Não a bendita esperança da volta de Jesus, do estabelecimento do seu reino, do seu governo, porque é isso que sustenta a minha vida. Aquilo que Paulo escreve a Tito. Nós aguardamos e ansiamos pela bendita esperança, que é o seu retorno, o aparecimento da sua glória. Isso sustenta a minha vida. Mas tem a esperança da vida, do dia, do presente, do agora, porque nós somos salvos pelo que foi feito no passado. Está consumado. Somos sustentados pela bendita esperança do seu retorno, da sua vida. Por isso cantamos e clamamos e oramos: Maranata, vem Jesus. Isso nos sustenta, isso nos dá ânimo. Mas no tempo presente, na vida, no ordinário, naquilo que está à nossa volta, em alguns momentos eu também perco. Eu não perco a fé, mas eu olho para o cenário, as nações um caos, guerra, reino contra reino, economia, política, corrupção, imoralidade, o ser humano se deteriorando, colapsando o mundo. E daí eu também olho para a igreja e vejo alguns frustrados. Quem já se frustrou aí? Quem já se frustrou porque achou que as coisas iam acontecer de um jeito e aconteceu de outro? Levanta a mão, irmão. Quem já se frustrou? Quem ouviu a palavra de Deus, mas você construiu uma imaginação, você não prestou atenção na interpretação bíblica, e você, da palavra de Deus, fez uma fábula. Aí você imaginou. Isso chama-se fé equivocada, que é construindo a vida sobre coisas que Deus nunca disse, como se Ele tivesse falado. Porque criou uma imagem distorcida da verdade. E daí as coisas não funcionaram, não aconteceu. Porque toda virada de ano, 31 de dezembro, meia-noite, a gente ora, ceia e diz: olha para o irmão que está do seu lado e diz: esse vai ser o melhor ano da sua vida. Já viu que a gente nunca diz: irmão, eu queria dizer para você, né? É pesado para mim assim: não vai ser o melhor ano da sua vida. Esse ano vai ser terrível, cara. Esse ano vai ser difícil, você vai ter muito problema, você vai perder muito. Mas faça uma coisa: Jesus está presente, isso é suficiente. Você vai suportar, você vai superar. Já viu que a gente sempre vende a imagem da felicidade? Vai dar certo, vai ser legal, vai ser bonito. E nem sempre é bonito. Quem já se frustrou porque não era bonito, porque não funcionou? Disseram que se eu desse 1.000 ia ganhar 100.000. Mentira! Não funcionou. Porque investimento na obra de Deus não é jogo do tigrinho, meu irmão.
Não é bet para você ficar apostando. Investimento na obra de Deus é porque entendemos porque estamos aqui, que somos o corpo do Cristo, que vamos discipular as nações, que vamos dar testemunho do Evangelho. E vai custar tudo, e glória a Deus, né, Rodrigo? Está custando tudo. E é bom. Dói, mas é bom. Tinha um irmão no meu van que gritava: dói, mas é bom. Esse cara era legal. Em alguns momentos eu também, a gente às vezes pensou, leu a Bíblia, ouviu a profecia e deu tudo errado. Nada como era, aquele ano foi terrível. Aí qual é a nossa tendência? Abandonar as práticas da verdade. Abandonar o lugar dos princípios. Abandonar o início de tudo e vamos fazer no nosso jeito, né, cara? Poxa, não deu certo, Deus falou que ia fazer, as coisas não estão funcionando direito. Vamos dar o nosso jeitinho. No cristianismo não existe nosso jeito, não existe nosso método, não existe nossa maneira, não existe nossa fórmula, só existe a palavra de Deus. São as Escrituras. E o poder do Espírito Santo. Não existe outro. Não adianta nós vir com pirotecnia, nós podemos até sustentar durante um tempo. Mas tudo que é feito na força do braço do homem, a gente chama de império. E impérios são dados a cair e a ser destruídos. Eles têm explosão, auge durante o tempo. Depois cai e é derrubado. Porque a única coisa que é sustentada até a eternidade chama o corpo do Cristo. Os membros que constituem esse corpo, onde Cristo é o fundamento e também o cabeça dele. Tudo que é fora de Cristo é dado ao fracasso. E já que eu estou falando disso, eu preciso avançar. Preciso acabar. Só para você entender, eu já falei disso esses últimos dias em alguns lugares que eu tive. Nós não vamos na igreja para dar certo na vida. Escute isso. Nós não vamos na igreja para melhorar de vida, tá bom? Nós somos igreja porque é o único lugar que tem vida. Porque plenitude de vida é só no corpo do Cristo. Igreja, fora do corpo, tudo que tem é a existência, a obra criada. Vida é só no corpo. Então esse negócio nosso de igreja não é negócio. Não é sobre, agora vai dar certo. Não é sobre dar certo. Não é sobre melhorar. Ainda que o nosso Pai a gente não se apropria da palavra dele, aí fica sendo enganado por um monte de fábula da rua. A gente deixa de se mergulhar nas escrituras, de viver os princípios da sua palavra. Aí claro, a gente tem que negociar, fazer negócios do lado de fora. E viver das fábulas, das imaginações dos homens. Por isso atraímos doutores segundo os comichões dos nossos ouvidos. O único lugar que a vida é plena é na igreja. Na igreja onde Cristo é o cabeça e Cristo é o fundamento. Como eu estava dizendo, eu perdi em algum momento. Eu perdi em alguns momentos. Eu digo: Jesus, parece que eu interpretei tudo errado. Tá difícil. Eu estava alguns meses atrás em São Bento do Sul, lá no Pastor Jean, e Deus me pegou. Eu vi uma cena. Eu vi Jesus no caminho de Emaús, se intrometendo na conversa de dois discípulos. Dois discípulos frustrados porque os últimos acontecimentos não foram como eles imaginaram. E porque as coisas frustraram o que eles interpretaram, eles estavam voltando para a sua vida. Eles estavam deixando Jerusalém, o lugar que eles precisavam permanecer. E naquele dia, sabe o que eu vi? Eu vi Jesus metido. Jesus se intrometendo, Mateus, na conversa. Porque os dois vão conversando pelo caminho. Jesus faz que não é nada, se aproxima e diz: ei, que parada é essa aí que vocês estão falando? Eles falam dos últimos acontecimentos, não é isso? Eles falam da morte de sexta-feira, daquele que eles acreditavam que era ele o Messias, mas agora já é o terceiro dia. Tem até umas malucas aí, de umas mulheres que viram lá a pedra removida,
Os anjos falaram com ela, mas nós não vimos ele ainda. E nada acontece. Aí Jesus vai dizer: tardos, nécios, duros de coração para crer nas Escrituras. E durante um percurso, uma caminhada, Jesus expõe as Escrituras. E Jesus expõe todos os textos da lei de Moisés e dos profetas que fazem menção a respeito dele, que estão mencionando quem ele é, que estão tratando de como ele deveria morrer, mas da sua ressurreição e do seu governo. Sabe onde é que está a minha esperança esses dias? Jesus está se intrometendo na conversa. Ele está abrindo as Escrituras de novo para a gente. E Ele está dizendo: eu frustrei muitos planos porque vocês interpretaram errado. Mas sempre esteve escrito. E muitas das nossas interpretações erradas são porque interpretamos segundo a vaidade do nosso coração. Diluímos a mensagem, a instrução, os princípios para satisfação pessoal. Evangelho é eu abandonando a minha história e entrando na história que ele está escrevendo. Aleluia. Evangelho é sobre ele, sobre o seu plano, sobre o seu propósito. A minha oração nesses dias é que nós tenhamos a ousadia de voltar na Galileia dos gentios. Porque nós precisamos da revelação do Cristo ressurreto. Nós precisamos da revelação do Messias. Desesperadamente. Para sair das fábulas e das fantasias e trilhar o caminho que nos está sendo proposto. Fala a verdade. Se nós não pararmos para revisar a palavra de Deus nesses dias e sentarmos na mesa do conselho do Senhor, que tipo de igreja nós vamos ter na próxima década? Que tipo de igreja nós vamos ser? Que tipo de sacerdócio nós vamos exercer? Porque quanto mais os dias avançarem, mais estranho vai ser cristão no cumprimento literal da palavra do que significa ser cristão. Quanto mais os anos avançam, mais estranho vai ser cristão. Segundo o Salmo 2, os reis da terra vão rejeitar a mensagem do Evangelho, mas a Bíblia diz que o Senhor vai rir deles. Tem alguém que quer entrar no papo aí? Objeto não identificado. Você está me entendendo? Aleluia. Sabe por que eu estou falando isso? Por causa de uma palavra só. Eu não vou ler ela. Tudo isso é porque nos últimos meses um sentimento violento aqui dentro me confronta, me chama, me corrige, me exorta. É um texto que está em Isaías capítulo 5. E aqui eu vou mencionar ele e eu encerro. Isaías capítulo 5. Deus faz uma parábola e transforma em música. Uma canção. Uma canção cantada para Israel, mas especificamente para a tribo de Judá. Agora entenda, a tribo de Judá é aquela que da onde vai nascer o Messias, aonde vai descender o Messias. E nessa canção, em forma de uma parábola, Deus canta e Deus diz: o meu amado plantou uma vinha num campo fértil.
usou a melhor muda. A melhor muda de videira ele utilizou para plantar a vinha. Fez uma cerca para proteger ela daqueles que tentassem atacá-la, dos animais selvagens. Ele construiu uma torre de vigia para guardar, para proteger. Ele edificou um lagar esperando a colheita para produzir o vinho para celebração. O meu amado plantou uma vinha, esperava ele que desse uvas boas, doces, mas ela deu uvas bravas, verdes, amargas. Aí ele questiona: o que mais poderia eu fazer pela minha vinha que eu já não fiz? O que mais? No versículo 7 ele vai dizer: Israel, Judá, Jerusalém, tu és a delícia das minhas plantas. Eu esperava justiça, mas veio opressão. Eu esperava verdade, mas veio clamor de angústias e indignação. E daí ele vai cantar alguns ais que vem pela frente. Ai disso, ai daquilo, que foi a prática de Israel, da tribo de Judá, que também frustrou Deus. O que eu quero dizer, Brasil, nos últimos anos, Ele nos tem feito igreja sobre essa nação e nas nações. Ele nos plantou como videira verdadeira, escolheu a melhor muda para plantar. Ele tem nos protegido. Ele tem promovido o ambiente favorável e necessário para o nosso bom desenvolvimento. Concordam comigo? E nós temos clamado: avivamento, avivamento, vinho novo, vinho novo. Mas parece que o tempo da colheita veio e as uvas estão verdes, são bravas. Não dá para fazer vinho bom, vinho novo com uvas azedas e bravas. Não tem, é intragável, é intomável. Concordam comigo? O cenário é favorável. Era para a gente estar em outra atmosfera. Era para a gente nesses dias estar inserido em outra realidade espiritual. Mas ainda estamos lutando com a capetada miúda, com os demônios em volta de nós na terra. Por quê? Porque não entramos no lugar onde o Messias precisa ser revelado. A Bíblia diz em João 4 que uma mulher que não tinha boa índole dentro da cidade que ela vivia, Sicar, território dos samaritanos, no encontro com Deus, Deus usou ela para salvar a cidade. E mais do que isso, ela teve um curso de adoração rapidinho, e ela também teve uma revelação do Messias. Quando ele falava de adoração, você conhece o texto. Ela dizia: eu sei, vocês dizem, nossos pais dizem que adoram nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Ele diz: a salvação vem pelo judeu, mas vai chegar a hora, e já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Aí ela diz assim: ei, eu sei que quando o Messias vier vai nos ensinar tudo. A única mulher do Novo Testamento, antes dele ressurreto, que tem uma revelação de que ele é o Messias. E lá para os seus discípulos, quando voltaram de Sicar com comida, porque a hora do meio-dia, na hora de comer, enquanto a mulher está evangelizando a cidade, para os seus discípulos ele está dizendo assim: levantem os vossos olhos, ergam os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos. Vocês dizem ainda, falta 4 meses, e eu porém vos digo, é agora. O que eu quero dizer com tudo isso é que esses dias
nós estamos tendo uma oportunidade de entrar naquilo que Ele está fazendo. O trabalho e o propósito de Deus ainda é a revelação do seu Filho sobre as nações, sobre o mundo, para a salvação da humanidade. Mas se nós ainda estivermos preocupados com as nossas necessidades, porque é a hora do meio-dia, precisa ir comprar comida, precisa ir na cidade, precisa ir lá. Mas Jesus fica na margem, sentado no poço que Jacó tinha dado para José, porque ele tinha um encontro marcado com uma mulher improvável. Se nós não entrarmos nesse lugar, ele vai voltar a usar o que ele sempre usou: as prostitutas, os viciados, os perdidos. Ele está indo de encontro de novo. Ele está voltando para lugares que ele já esteve antes. Aonde tudo começou, ele está voltando para lá. Nesse texto de João 4, capítulo 1, vai dizer que quando os fariseus, os judeus, percebiam que Jesus batizava mais discípulos que João, mesmo sendo Jesus não batizando ninguém, eram seus discípulos, Jesus faz uma escolha. Ele deixa a Judeia e ele volta para a Galileia. Jesus sempre está voltando ao início de tudo, para nos fazer lembrar do propósito da nossa existência, da finalidade da nossa vida. Porque igreja não é sobre dar certo ou sobre melhorar, é sobre vida. Porque igreja, nós não estamos edificando uma obra para nós, nós estamos nos tornando um homem coletivo para a revelação do seu Filho. Porque o mundo está clamando e nós precisamos nos levantar. Fica de pé comigo, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Manda avisar meus irmãos. O Rei do Universo está voltando na origem de tudo. Sabe por quê? Porque o Evangelho é muito mais simples do que nós pensamos, mas ele é muito mais profundo do que aquilo que nós imaginamos. A simplicidade do Evangelho é porque está escrito, está consumado. Salvação é uma verdade. Agora o Evangelho é profundo, sabe por quê? Porque tem a ver o quanto nós estamos dispostos a ser afetados por esse poder, por essa palavra de salvação e de instrução. O quanto nós vamos deixar a nossa vida ser moldada pelo poder de Deus, que é o Evangelho, por Cristo, que é a revelação do Evangelho, a boa notícia da salvação. Eu vou falar uma coisa: quando eu estou falando voltar à origem de tudo, ao início, lá na Galileia dos gentios, lá onde eram só os pescadores, agora são apóstolos. Mas vocês eram só pescadores. Agora são profetas, mas até um tempo atrás vocês eram cobradores de impostos. Vocês viviam na corrupção e no engano. O que vocês são foi porque a graça salvadora, que nos salvou e também nos ensina, a graça que salva e que instrui, nos alcançou. A graça. Eu tenho aprendido uma coisa nesses dias. As pessoas sempre criam expectativas na voz profética, não é assim? Tem expectativa. E agora, qual é a palavra profética desse tempo? Qual é a palavra de profecia desses dias? Sabe o que eu tenho aprendido nesses dias? Experiência minha: se servir para você, abrace. Se não, joga fora. A maior denúncia profética da nossa geração, dos nossos dias, a maior denúncia profética desses dias, é a pregação do Evangelho puro e simples. É a maior denúncia.
As pessoas se escandalizam com a simplicidade do Evangelho. Quando não tem mecanismos, pirotecnia, quando não tem argumentos humanos, quando é a instrução da vida ordinária, do bom pai de família, do marido e da esposa exemplar, do trabalhador que cumpre com as suas obrigações, do homem que não é dado à vaidade, que abomina o pecado e ama a santidade. A maior denúncia da nossa geração, a maior revelação para esse tempo é a pregação do Evangelho puro e simples, puro e simples, puro e simples. Jesus passava desapercebido na multidão, porque era simples. Para ser reconhecido, precisaram beijar ele. Puro e simples. Posso dar um conselho, meu amigo pastor, meu amigo líder, meu amigo irmão? Não se preocupe com a performance da plataforma. Se preocupe com a vida ordinária, aquela que é construída nos bastidores, onde ninguém vê, aonde ninguém sabe. Não se preocupe com as palavras persuasivas de sabedoria humana, que podem manipular, mas não têm o poder de transformar. Não se preocupe. Agora se preocupe com o coração quebrantado e contrito, o qual o Senhor não desprezará. Escute. Nós precisamos desses dias avaliar os sentimentos e as intenções do nosso coração. Porque se o Luiz, que tem uma autoridade apostólica, e abriu essa reunião mencionando que eram dias de arrependimento, e lendo as escrituras e mencionando 2 Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14 só entra em ação, é necessário quando Deus recolheu a mão, cerrou os céus, enviou gafanhoto para consumir os campos. É Deus dizendo: eu chamei essa casa para ser minha, eu escolhi esse lugar para encher com a minha glória. Mas a prática às vezes está distorcendo os meus princípios. Mas não se preocupe, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. E Oséias 6 diz: vinde e voltemos ao Senhor, que faz a ferida e sara ela. Vinde, Brasil, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Brasil, voltemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. E antes de passar para o Luiz orar pela gente, eu vou mais uma vez mencionar o início dessa conferência. Se o meu povo, vamos juntos, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se voltar para mim, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Se isso é o chamado para nós, essa noite, esses dias, é uma oportunidade de nos voltarmos para o Senhor, de nos arrepender do nosso pecado. Para quê? O propósito do arrependimento é receber perdão. Sem confissão de pecado não tem arrependimento. Sem arrependimento não tem confissão de pecado. Sem confissão de pecado não tem perdão. E não tem terra curada e sarada.
Os dias são propícios. Pastor, qual é o lugar que tem que se converter mesmo? Quem tem que se voltar? É o ministério A, é o ministério B, é o irmão A, o irmão B. Não. Sou eu. Não tenha medo de se expor diante de Deus nesses dias. Não tenha medo, porque é um chamado de Deus pra gente. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu sou sujeito à autoridade. Escute. Muitas vezes a gente é mal compreendido por causa, às vezes, do nosso jeito enérgico de falar. Nos bastidores eu sou bem mais calmo, né? Eu não sou assim tão... Mas é por causa da nossa maneira de se expressar. Mas deixa eu só falar uma coisa para você. Nunca foi pessoal. Nunca foi contra, sempre foi a favor. Porque eu tenho aprendido com o meu Senhor que quem ama não maqueia a verdade. Que quem ama chama. A verdade que está afetando a minha vida, eu preciso compartilhar. Porque se essa verdade está mudando esse homem aqui no seu interior e organizando aqui dentro, ela pode servir para a sua vida também. Eu sei, ser cristão às vezes é ser estranho. Mas se for para se opor à sedução desse século, eu quero morrer estranho. Se for para se opor às seduções desse século, eu vou morrer estranho. Nós vamos orar, né? Vamos orar. Queria chamar os irmãos. Essa igreja tem tantos homens que têm se gastado, se deixado gastar, tantos irmãos comprometidos com o evangelho, para nós compartilharmos. Agora eu vou pedir uma coisa. Nós vamos orar por vocês, mas ora pela gente também, porque a igreja é um homem coletivo. É orando uns pelos outros. É o que sustenta a igreja. Atos 2:42, doutrina dos apóstolos, comunhão dos santos, partindo o pão e orações. É uns aos outros. Nós oramos daqui, vocês oram daí, e nós vamos encontrar um lugar de graça, de santidade, de vida no Espírito, para começarmos a desenvolver todas as coisas que Deus estabeleceu para a gente. Pai, em nome de Jesus. Senhor. Meu Deus. Santo é o teu nome. Tu és santo e poderoso. São os teus atributos. E todas as vezes que os teus atributos eles são revelados, aonde céu e terra se encontram, todas as vezes que isso acontece, tudo que pode ser removido é abalado, para que o inabalável permaneça entre nós. A minha oração, Deus, nos nossos dias, na nossa geração, remove tudo aquilo que tem que ser removido, abala tudo que precisa ser abalado, para que o inabalável permaneça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Deixa teu rio fluir. Habilita-nos. Capacita-nos para este dia sermos testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judeia, nos confins da terra. Vem Espírito, habilita-nos nesse tempo, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.
Receba a graça de Deus. Eu oro para que, se te falta algum dom para o cumprimento do propósito de Deus na tua vida, que recaia sobre você os dons que vão te habilitar nesses dias como testemunha de Cristo. Eu te abençoo para esses dias entrar nesse lugar de frutificação, aonde os frutos do Espírito vão ser notórios da sua existência. Ah, Brasil, eu te abençoo para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado através da sua vida. Eu te abençoo no nome de Jesus, para a glória do nome dele. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Receba a graça de Deus. Receba do Espírito habilidade, capacitação, força, vida, vida, vida. Receba cura onde você está, das suas emoções, das suas frustrações, sejam arrancadas agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Direito pra fora. E o vinho novo, pastor Júnior, se a videira de uva brava, o meu Senhor, o Deus que eu conheço, Ele faz tudo novo de novo, sempre usando a mesma matéria-prima, porque na obra de Deus e no Evangelho nada é descartável. Ele tem o poder, mesmo quando as coisas não frutificaram ou não funcionaram como a gente pensou, Ele tem o poder de fazer tudo novo, de novo, usando a mesma matéria-prima. Só vai ter uns processos. Ele vai podar a videira, Ele vai ajustar o terreno, Ele vai adubar do jeito que precisa, e nós vamos continuar ansiando pelo movimento do Espírito nos nossos dias, pelo derramar da sua presença, pelo seu poder que vem nos preparar, nos habilitar para todo o trabalho que nós temos nas nações dos próximos anos. As nações esperam o Brasil. Quantos irmãos moram em nações aqui? Quantos irmãos moram em outras nações? Ah, o mundo clama, as nações esperam pelo Brasil. É, Brasil, os planos de Deus não podem ser frustrados. Mais uma vez, o Senhor está preparando. A pergunta é se nós vamos querer responder. Se eu fosse você, eu dizia assim, ó, e agora eu encerro de verdade. Nunca acredite no pregador quando ele diz que vai encerrar. Se eu fosse você, eu dizia assim, ó: Senhor, eis-me aqui. Aleluia.